a palavra do Senhor. Eu leio com vocês aqui o texto, e o texto é Coríntios. Eu já ministrei aos queridos irmãos sobre esse texto, mas há alguns textos que precisamos visitar com frequência. E estou visitando novamente. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, do 1 ao 9. Vou pedir a você para ficar de pé para fazermos juntos essa leitura. Você pode ler na sua Bíblia em papel, dê preferência à Bíblia em papel. Pode ler também na tela conosco. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou do Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar? Pai, nós pedimos a graça do Senhor sobre cada um aqui presente, aqueles que nos acompanham de casa, que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos alimente, nos dirija, agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu querido irmão, pode se assentar. Eu estou pensando aqui nesta noite com você sobre crescimento saudável. O tema da mensagem é para experimentarmos crescimento saudável. Porque tem crescimento que não é tão saudável assim. Tem crescimento que é problemático. Bom, eu acredito que você deve conhecer, ou ouvido falar, de um esporte. É um esporte chamado fisiculturismo, é o esporte. Esse esporte, ele é feito por pessoas, homens e mulheres, que modelam o corpo. O corpo é modelado. Os músculos são desenvolvidos até o limite. Na verdade, é para além do limite. É o nome do esporte, fisiculturismo. E nós temos no Brasil, nesse momento, o campeão. O campeão mundial é brasileiro. Ele nasceu no Acre, atualmente mora em São Paulo. O nome dele... Como é o nome dele? Acho que é Dino. Ramon Dino. Aí, sabia que alguém conhecia o esporte aqui, ó. Sabia. Eu estava provocando os irmãos. Alguém conhece o esporte aqui? Ramon Dino, né? É o nome do atleta. Realmente ele é grande, né? Ele é mais do que um armário. Acho que ele não passa naquela porta ali, não. Ele é enorme, né? E ele ganhou o campeonato mundial. E ele é o atual campeão mundial de fisiculturismo, tá? E ele fala depois, fala antes e fala depois também, ele fala bastante sobre os riscos desta prática, né? É uma prática muito perigosa. Essa semana morreu um destes atletas de 22 anos, né? Foi encontrado morto dentro de casa, consequência desta atividade, que é muito perigosa. Tem um atleta destes, americano, que foi campeão durante 6 anos seguidos. É um dos maiores campeões dessa modalidade. 6 anos direto. Hoje, ele não anda mais, está na cadeira de rodas. É um esporte muito arriscado, porque crescer nesta prática envolve estímulos artificiais. Então tem crescimento, meu irmão, que não é uma coisa boa não, que não é saudável não, que é perigoso.
tem parte do corpo que você começa a crescer, você precisa logo procurar um médico. Doutor, o que está acontecendo aqui? Está crescendo. Não, tem que tomar um remédio para parar com isso. Tem que fazer uma cirurgia para parar com isso. Porque esse crescimento aqui não é saudável. Nem todo crescimento é saudável. Então, quando eu penso em crescimento, eu tenho que problematizar a palavra crescimento. Nem todo crescimento é saudável. E quando falamos de corpo, você me entende? E agora aplicamos isso à igreja, você vai me entender também. Há comunidades que crescem artificialmente. E crescimento artificial também no campo da comunidade, no campo da igreja, também não é uma coisa tão boa assim, não. É preciso crescer de forma saudável. E aí, o grande desafio nosso é promovermos crescimento saudável, porque tem aquele que não é saudável. Quando nos encontramos em alguns eventos aí, é comum o tema crescimento de igreja. Como é que está a sua igreja? Está crescendo? Qual é o índice de crescimento? Quantos membros tem? Estes números todos que são falados de lá para cá, são números que não dizem exatamente qual é a saúde da igreja. De repente o número está crescendo, mas a saúde não, a saúde ficou para trás, né? Então, crescimento sem saúde é inchaço. E inchaço não é uma coisa boa. Nós temos que buscar crescimento saudável. Queremos crescer? É claro que queremos crescer. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum obreiro desta igreja vai orar, Senhor Deus, encolhe a igreja. É claro que essa não é a nossa oração. Quando nós pedimos, Senhor, faz a igreja crescer, Senhor, movimenta o Espírito Santo aqui, nos traz todo dia novos membros, novos irmãos e irmãs. É o pedido que nós fazemos a Deus. Nós pedimos a Deus crescimento, mas eu quero que você entenda, este crescimento precisa ser saudável. E crescimento saudável envolve algumas coisas. Envolve, em primeiro lugar, eu quero que você me acompanhe aqui, por favor, o reconhecimento de que a igreja não tem dono aqui na terra, porque o dono dela está lá no céu. É preciso reconhecer que o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Reconhecimento saudável precisa ser acompanhado de reconhecimento de que a igreja não é nossa. Isso que nós fazemos aqui não é nosso. Não é nosso. Isso aqui não é nosso. Esse trabalho não é nosso. Nós somos apenas cooperadores. O Senhor é Jesus Cristo. O dono é Ele. Nós precisamos ter em mente que crescimento saudável envolve entrega de chaves na mão do dono. E o dono é Jesus. O dono desta igreja aqui é Jesus. O dono de cada uma de nossas organizações aqui dentro é Jesus. O dono de tudo que nós fazemos aqui dentro é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Por isso, meu querido, eu quero que você entenda, né? Se Ele é o dono e nós todos somos servos, nesta lógica, quem é o Paulo? Quem é o Apolo? Não é ninguém. São apenas cooperadores. Vamos usar os termos contemporâneos. Quem é o pastor Valtair? Não é ninguém. Somos todos cooperadores e servos dele. Não tem dono de igreja aqui. Não tem, porque essa igreja não é minha e não é de ninguém mais aqui dentro. Se alguém, de repente, se imagina dono, está roubando a propriedade. É roubo de propriedade, porque o dono verdadeiro é Jesus Cristo, Ele é o dono. E é preciso entender isso. Nós apenas servimos a Ele. Eu sirvo, você serve, os pastores aqui servem comigo, os diáconos aqui servem comigo, os líderes aqui servem comigo, somos todos servos dele, porque o dono é Ele. Ele é o dono. O negócio tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Eu lembro de um diálogo dele com Pedro, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, naquele texto famoso em que ele pergunta para Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde, e em cada uma das falas de Jesus, depois que Pedro responde, ele diz assim: apacenta os meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas. Porque eu, meu irmão, não tenho ovelha, a ovelha é dele. Ele que me entrega a ovelha, ele que me manda a ovelha. Eu já falei para os queridos irmãos sobre isso faz algumas semanas. É por isso que eu não posso escolher a ovelha.
Eu pastoreio aqueles que Deus me manda. Não tem por que escolher. É Ele que escolhe, porque Ele é o Senhor da vida de cada uma das ovelhas que estão aqui. Ele é o dono. As ovelhas são dele. Ele disse para Pedro: pastoreia o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E é o que eu faço aqui, é o que os líderes fazem aqui. E não há nenhum problema nesse aspecto aqui, em tomar esta palavra e aplicar ao meu coração e ao seu coração. Nós somos ovelhas de Jesus. Que coisa linda, bonita, abençoada é isso, né? Nós somos ovelhas, nós somos rebanho de Jesus. A palavra rebanho tomou uma conotação negativa em alguns contextos, né? E teve até recentemente um professor universitário fazendo um texto longo num jornal contra a palavra rebanho. Mas é a palavra que a Bíblia usa para descrever-nos. Nós somos rebanho de Jesus. Mas entenda, rebanho dele. Não é rebanho deste que vos fala, e nem de nenhum outro homem aqui entre nós, e nem mulher, evidentemente. Não tem dono, é Jesus. Nós somos rebanho dele, ovelhas dele. Por isso, tudo o que viermos a fazer aqui deve resultar na glória de Jesus. Vamos nos encontrar para fazer alguma coisa? Vamos nos perguntar: vai resultar na glória de Jesus? Vamos fazer. Vai resultar na glória de Jesus? Pode fazer. Resulta na glória de Jesus? Toca o barco, faz. O nosso objetivo maior, na verdade, o nosso grande objetivo central, quase único, é glorificar Jesus com tudo que viemos a fazer aqui dentro. Um texto de Apocalipse me ajuda a elaborar isso aqui um pouco. Apocalipse capítulo 5. O João olha e vê um cordeiro. O cordeiro tem um rolo na mão. E no momento em que o João olha e vê o cordeiro é celebrado no céu. Celebrado por 24 anciãos, celebrado por 4 seres viventes, celebrado por uma multidão de anjos. Milhares e milhares de vozes cantam o hino que declara: digno de louvor é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus povos de toda raça, tribo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdotes. Olha aí, ele comprou a igreja de Jesus. A igreja foi comprada pelo sangue que ele derramou na cruz, meu irmão. Aquele sangue ali pagou pelos nossos pecados. E por isso eu sou propriedade dele. Eu sou propriedade de Jesus, porque eu estava condenado, perdido, digno do inferno, e de repente ele morre na cruz, e aquele sangue derramado ali me deu a vida, me deu a liberdade. Então a minha vida pertence a ele. Ele me comprou. Por isso o texto descreve este gesto, né, como realmente um gesto de compra. Nós estávamos perdidos, nós éramos escravos do pecado, escravos da ira, e ele de repente nos compra e nos dá alforria, nos dá liberdade, agora no novo reino, no reino dele. A Bíblia usa uma outra expressão para falar disso, né? Nos transportou do reino da ira para o reino do seu amor. Esta é a expressão bíblica. Ele nos comprou. Por isso, nós somos dele. Esta igreja é de Jesus. 2, para crescermos com saúde, é preciso crescer de forma harmoniosa. Crescer de forma harmoniosa significa crescermos juntos. Voltando aqui à imagem do crescimento doentio, né? Imagina que de repente você está na academia, se exercitando para desenvolver a musculatura, e de repente um braço começa a crescer e o outro não. Aí fica feio esse negócio, né? Se um braço cresce e o outro não, fica feio, certo? Ou então crescem os braços e as coxas não. É porque tem atleta que é assim, né? Na academia a gente vê alguns assim, os braços grandões e as coxinhas pequenininhas. As coxinhas miúdas, né? Coxinha de galinha assim, né? Mas o braço é grandão. Ele malha o braço, esquece de malhar a coxa. É crescimento desproporcional, meu irmão. Fica esquisito. Não é um crescimento saudável. Para ser saudável tem que ser harmonioso, tem que crescer junto. Cresce o braço, cresce a perna, cresce tudo. Por quê? Porque a harmonia significa todos crescendo juntos. Crescimento coletivo, crescimento cooperativo.
Não dá para crescer sozinho aqui dentro da igreja. Crescimento aqui dentro da igreja isolado, aí é algum tipo de problema, de dificuldade, de deficiência. É preciso crescer junto com o irmão. Então aqui não dá para crescer sozinho. Temos que crescer juntos. E aí, se eu quero crescer, eu tenho que puxar meu irmão comigo. Compreendeu a imagem aqui? Eu quero crescer, eu puxo o irmão para que ele cresça comigo. Não dá para deixar ninguém para trás. Deixou alguém para trás, crescimento desproporcional. E crescimento desproporcional é doença. Tem que pegar a mão do irmão e levá-lo junto com você. Aí é crescimento harmonioso. É crescimento coletivo. Todos precisam crescer. Todas as organizações da igreja precisam crescer. E aí eu penso em todas elas mesmo, tá? Nós temos que pensar nos homens, nas mulheres, pensar nos adolescentes, pensar nos jovens, pensar na maturidade, pensar nas crianças, todo mundo crescendo. E aí no momento em que todos crescem, a igreja cresce harmoniosamente. E crescimento harmonioso é crescimento saudável. Se de repente uma de nossas organizações estivesse explodindo, meu irmão, e as outras mirradas, cansadas, nós iremos olhar para isso e dizer, tem alguma coisa errada aqui, está desproporcional. É preciso ir todo mundo junto, não dá para ir alguém na frente. Isso aqui não é uma corrida em que alguém chega na frente e ganha. Nós queremos chegar todo mundo lá. Queremos chegar todo mundo lá na linha de chegada. Não tem que chegar na frente. Por que você está correndo sozinho? Não precisa correr sozinho, vamos correr juntos. E aí nesse sentido tem aquele irmão que precisa de ajuda. Pega na mão dele e ajuda esse irmão a andar com você. Deus quer que todos cresçam igualmente no conhecimento e na graça. 3. Crescimento numérico precisa ser acompanhado de crescimento fraterno. E nesse sentido, eu preciso lembrar aos queridos irmãos que esta igreja aqui tinha até bastante gente, a igreja de Corinto. Pelo volume de problemas que o Paulo apresenta, a igreja devia ser uma igreja numerosa, né? Porque é tanto problema que deve ter um monte de gente aqui. Para ter esse monte de problema aqui, deve ter um monte de gente. Se tivesse só 2, 3 pessoas, não teria esse montão de problema. É uma igreja cheia de problemas, porque é uma igreja grande. E igreja grande, de repente, tem muito problema. Então nós temos que pensar o seguinte: igreja grande não é a mesma coisa que igreja pequena. E a nossa igreja é uma igreja grande. Nós temos que pensar nisso. Como promover crescimento numérico e fraterno simultaneamente. Na multidão é difícil. Por isso os nossos pequenos grupos e as nossas organizações são tão importantes para nós promovermos a fraternidade. Nosso crescimento numérico vai se dar então nos grupos. É nos grupos. Me entenda, meu irmão. Segundo os dados que a irmã Rose traz para nós com alguma frequência, nós estamos aqui na casa dos 1.400 membros ativos e 1.700 contando os inativos. Dá para ter fraternidade, comunhão com 1.700 pessoas? Não dá. Faça um pequeno exercício aí. Quantos nomes você consegue lembrar de memória na sua cabeça aí? Consegue lembrar 100 nomes? 200 nomes? 300 nomes? Viu como é complicado? Dá para você ter comunhão com 1.000 pessoas? Não dá para dar. Facebook, passou 3.000 amigos. Tem não. Faz uma limpeza no seu Facebook, vai sobrar 10 amigos. Ninguém tem 3.000 amigos, ninguém tem 1.000 amigos, ninguém tem 500 amigos. Alguma dezena assim é possível. Então me entenda, é no grupo pequeno que acontece a fraternidade, a comunhão, a caminhada conjunta. No grupo grande, nós nos reunimos juntos, aqui celebramos juntos, compartilhamos a palavra, entoamos louvores ao nosso Senhor, mas a comunhão se dá no grupo pequeno. Então, meu querido irmão, não se permita andar sem um destes grupos, isolado de um destes grupos. Eu desafio você, então, a se envolver com um deles, porque é neles que vai acontecer o milagre da comunhão. O milagre da comunhão acontece lá no grupo pequeno. Então, vá lá, se envolva com a juventude.
ali acontece comunhão. Se envolva com os adolescentes, ali acontece comunhão. Se envolva com os homens, ali acontece comunhão. Se envolva com as mulheres, ali acontece comunhão. Se envolva com algum grupo da igreja, ali acontece comunhão. Porque no grupo grande não dá. Não é possível ter comunhão com 600 pessoas, com 500 pessoas. É preciso experimentar isso no grupo pequeno. Então, se envolva com um grupo pequeno. Numa classe da escola bíblica dominical, pastor Pedro. Dá para experimentar comunhão numa classe dessas nossas pequenas. Hoje pela manhã começamos uma delas, a classe de doutrinas. Tínhamos ali um grupo bonito, acho que tínhamos umas 30 pessoas ali mais ou menos, contando por alto aqui. 30 pessoas. 30 pessoas dá. 30 pessoas eu consigo lembrar do nome de um, do nome do outro, o rosto de um, o rosto do outro. Quando um falta eu lembro dele. Certo? Agora na multidão aqui, faltou alguém, você lembra? Não vai lembrar. No grupo pequeno você lembra. Aquela turminha ali, dá para promover comunhão no grupo menor, numa classe de escola bíblica dominical. Num PGM, no pequeno grupo. Nós temos aqui na igreja pequenos grupos. Pequenos grupos são uma estratégia maravilhosa de promovermos comunhão. Num pequeno grupo. O grupo pequeno tem que 10 pessoas, 15 pessoas. Olha que coisa linda para você experimentar comunhão ali. Ali sim dá para experimentar a comunhão. Então eu quero que você me entenda o seguinte: você veio aqui, na coletividade, pode continuar vindo, não há nenhum problema, é coisa linda, maravilhosa, a coletividade é deliciosa, mas na coletividade não acontece o milagre da comunhão. O milagre da comunhão acontece no grupo menor. Então se envolva com um grupo menor. Caminhe em um grupo menor, porque no grupo menor as pessoas, se preciso, vão carregar você. Eu lembro nesse caso aqui daquela história de Marcos 2, naquela história do paralítico, né? 4 amigos estavam indo até Jesus, carregando o paralítico nas costas. Chegaram lá, não dava para entrar, a casa estava cheia. Subiram com ele no telhado, abriram um buraco no telhado, desceram com ele lá dentro. Amigos bons esses, né? Bons amigos, com risco de cair do telhado. Desceram com ele ali no meio da casa. Jesus olhou para aquilo e Jesus elogiou os 4. Veja, Jesus elogiou aqueles meninos, aqueles 4 rapazes ali que estavam descendo com aquele paralítico ali. Que exemplo bonito que vocês estão dando. Vocês não queriam me ouvir sozinhos. Vocês não queriam ser abençoados sozinhos. Vocês queriam abençoar o amigo de vocês. Por isso vocês o carregaram nas costas e colocaram ele aqui na minha frente. É isso que significa andar em um grupo menor. Em um grupo menor dá. Alguém vai carregar você nas costas em um grupo menor. No grupo grande é difícil, meu irmão, não dá. Então eu quero que você me entenda, se envolva em um grupo menor, porque os vínculos são fortalecidos nestes pequenos grupos. Então a igreja cresce, sim, cresce. Cresce por meio de relacionamentos fraternos, sim. Quando nós andamos desta forma, em grupos menores, ali compartilhando a fé, exercitando a fraternidade. Vamos celebrar juntos aqui na coletividade. Vamos cultuar juntos na coletividade. Mas a comunhão e a fraternidade se materializam em um pequeno grupo da igreja. E nós queremos criar mais pequenos grupos. Queremos multiplicá-los. Queremos aumentá-los. Porque à medida que isso acontece, a igreja cresce. A igreja se desenvolve. Porque no texto que eu li com você, a igreja é chamada de lavoura de Deus. E o que o agricultor quer é que a lavoura cresça. Edifício de Deus. O que o dono da casa, o dono do edifício quer é que ele se desenvolva, que ele fique pronto. Deus olha para nós e está desejando isso também. E para que isso aconteça, esses elementos precisam estar presentes. Reconhecemos que Ele é o dono, Jesus é dono. 2, promovemos aqui crescimento harmonioso, todo mundo cresce junto. 3, fortalecermos os vínculos, crescermos fraternalmente nos grupos menores da igreja. É assim que esta igreja vai crescer, é assim que nós devemos crescer. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir a Deus pela sua vida. Abaixa a sua fronte aí. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo aqui nos dirigindo, nos orientando, nos inspirando. Todos nós aqui, Pai. E que Ele continue fazendo esta obra. Eu peço isso
em nome de Jesus. Amém.